Por exemplo, quantos votos você teve? Eu, 478. Pra 478 deputado. mil votos. Isso. O Kim também acho que foi um dos deputados. 464, É acho. voto pra caramba. Mas assim, posso estar errado, você me corrige. Você que teve 460 mil votos, você não deveria ter mais direito, ou, digamos assim, um percentual maior de decisão do que um deputado que entrou ali com 2 mil votos, sei lá? Como que o nosso sistema eleitoral hoje tenta equilibrar essas forças? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer um exercício aqui com você antes. Existe um sistema que se chama distritão. O que é o distritão? O distritão é o seguinte. Você vai pegar um distrito, então o estado inteiro é um distrito. E entram os mais votados. Vamos fazer uma simulação besta aqui. Vamos supor que tenha um deputado que é muito de direita, e um deputado que é muito de esquerda, e um deputado que é no meio. Aí esse cara aqui, esse de direita, ele tem muito voto. Ele tem muito voto, muito voto, e entra. Esse de esquerda aqui, ele tem pouco voto, mas ele entra. Quando você entra pra votar, o voto desse vale igual a esse. Só que esse aqui representa mais pessoas do que esse daqui. Então há uma distorção. Como que o nosso sistema quis consertar isso? A gente tem um sistema que chama Sistema Proporcional de Lista Aberta. Como que funciona? Você faz uma lista aberta, então você pode votar em qualquer um daquele partido ou daquela coligação, e a lógica é a seguinte: se esse cara aqui, muito de direita, teve muito voto, ele vai puxar outras pessoas que, teoricamente, pensam como ele, porque estão na mesma coligação ou no mesmo partido. E esse aqui que teve pouco voto, ele vai puxar um ou dois no máximo, assim, ou mal e mal ele vai conseguir entrar. Então, você distribui, faz essa média ponderada pelo número de deputados mesmo. Por isso que nessa história de puxar. O problema é que aqui no Brasil, e aí eu acho o sistema proporcional de lista aberta um bom sistema. O problema é que a lógica partidária nossa, ela distorceu esse sistema. Por quê? A partir do momento que para você se candidatar, você precisa se filiar a um partido, e isso é obrigatório, que eu sou contra, você, em primeiro lugar, tirou a legitimidade do partido. Porque o cara fala assim, eu preciso me filiar a algum. Segundo ponto, quando você diz que o partido ele tem que ser de âmbito nacional, você também tirou a legitimidade. Porque se eu estou no Rio Grande do Sul e eu tenho uma pauta específica do Rio Grande do Sul, por que eu tenho que me filiar a um partido que tem uma sede lá em, sei lá, em Sergipe, que tem outra pauta completamente diferente da minha? Por que o meu partido tem que abranger tudo isso? Às vezes eu quero fazer um partidinho, só que eu não posso. Então, essa lógica partidária transformou o nosso sistema proporcional de lista aberta, que é virtuoso, que é bom, que é inteligente, num balcão de negócios para partido. Então, Entendi. onde que a gente corrigiria isso? E aí vem até uma questão engraçada, né? A gente acha que no Brasil tem muito partido, eu acho que tem pouco. Na verdade, a gente teria que fazer com que os partidos não precisassem ser cartorários. Ou seja, eles não necessariamente teriam acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, e eles não necessariamente precisavam ser de amplitude nacional. E aí, o que você tem? Igual nos Estados Unidos. Eu tenho um partido, sei lá, municipal da, sei lá, desregulamentação do jogo de azar. É uma causa minha, da minha cidade. Eu monto um partido aqui e entro. E aí, quem que vai se filiar a esse partido? As pessoas que pensam como eu. E aí, nesse sistema proporcional, eu, teoricamente, só vou puxar gente que pensa como eu. É muito inteligente esse sistema. Porque Uhum. ele inclusive, ele equilibra, no caso, por exemplo, de morte. Vamos supor que morreu um deputado. Quem entra? Entra alguém da linha dele. Entendi. Entendeu? Só que, infelizmente, a lógica partidária deturpou o sistema eleitoral, infelizmente. Não sei se Vo- ficou claro aqui, é meio Não, ficou claro, complexo, Não, ficou né? claro. ficou. É que assim, a gente escuta muito isso, direita, esquerda ou centrão, enfim. Você se considera da direita ou da esquerda? De direita, né? E aí é que tá um problemaço, porque o rótulo, ele é muito elástico, né? Por exemplo, eh, a origem, se você fala assim, o que é, assim, né, intrinsecamente você ser de esquerda ou ser de direita? Basicamente o cara que ele é de esquerda, ele considera mais importante o conjunto do que o individual, e ele acredita em tomada de decisão centralizada. Ele acredita em centralização de Entre poder. aspas, socialismo, vamos dizer assim, alguma É coisa um com tipo de socialismo. esquerdismo, comunismo é outro tipo de esquerdismo, social-democracia é um tipo de esquerdismo, mas enfim, na essência é o seguinte, ele quer concentrar o poder de decisão, planejamento centralizado, Deixar na mão do Estado, né? na mão do Estado. O que o cara de direita acredita? Ele acredita ao contrário, que o indivíduo ele é superior ao conjunto, e ele acredita na distribuição de poder para tomada de decisão. A essência é isso.
Só que hoje, quando você fala de direita e esquerda, ficou uma coisa tão burra que hoje, ser de esquerda é a favor de fumar maconha e ser de direita é contra o casamento gay. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então, hoje, eu sou liberal. Você fala assim, o que você, na essência, qual é o rótulo que mais se adapta ao que você pensa? Eu sou um liberal clássico. Né? O liberal clássico, ele é fundamentalmente um conservador, né? Ou seja, ele é cético em relação a mudanças repentinas e ele é cético em relação ao papel do Estado. Por isso, ele quer distribuir a tomada de decisão. Né? Por isso que, por exemplo, um liberal é contra a concentração de poder em Brasília. Você está centralizando o poder. Mas, entre aspas, então você é de direita e liberal. Digamos É isso, que, na ou verdade, isso não existe. O que se chama de direita, ele abrange uma série de micro-universos ideológicos que se dividem, mas muitas vezes tem intersecção. Então, vou falar para você o seguinte. Ser liberal o que é? Ser de direita. Porque a gente acredita na distribuição do poder e a gente é cético em relação ao papel do Estado. E ser conservador também é de direita. Sim. Que é cético em relação a mudanças revolucionárias. Da mesma forma, você fala assim, socialista é o quê? Ele é de esquerda. Comunista, ele é de esquerda. E o social-democrata? Ele também tem um aspecto dos dois. Por isso que eu acho que, assim, o rótulo direita e esquerda, principalmente hoje, ele é um rótulo muito elástico para você vestir uma camiseta e falar, eu sou isso aqui. Que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem gente que acha que ser de direita é ser a favor do Bolsonaro. Não é. Tem gente que acha que ser de direita é ser a favor de igreja. Não é. Então ser de direita é ser contra a igreja. Também não. Você entendeu? A gente tem que tirar um pouco desse rótulo e a gente tem que se posicionar mais em pautas. Misturou um pouco, né? Essa questão de religião, né? É uma briga, né? As pessoas vão dizer, como assim? Mas o liberal era de esquerda? É porque você tem um O tempo que não tinha socialismo, ele era esquerda. Exatamente. E o que eu digo e quando depois de um tempo você tem essa mentalidade que surge mais associada ao pessoal que foi, opa, peraí, eu tava ali pensando que os liberais representavam aqui os meus interesses, mas de repente eu vejo que eu tô me lascando, eu preciso de uma ideologia para mim. Aí o pensamento socialista se coloca na esquerda, chuta o liberalismo ali pro meio, pro centro. Dizendo que é tudo direita. A gente tem que entender também como é que esse negócio de esquerda e de direita funciona no discurso das próprias ideologias, que elas funcionam diferentemente. O conservadorismo e socialismo sempre dizem que não existe meio. Os inimigos dos conservadores são sempre subversivos, socialistas, comunistas. Os adversários dos conservadores. A esquerda, eles pegam os liberais e amalgamam com a esquerda. E a esquerda faz a mesma coisa em tempos de inter-intere. Ou seja, quem tá lá no extremo quem da não direita, é socialista é de olha pra cá direita. e fala, Não, liberal e socialista é tudo do mesmo tipo. Isso aqui é tudo esquerda. Um absurdo. E uma galera mais aqui na esquerda olha também pra lá e fala, o quê? Vocês estão falando que tem diferença entre aqui e aqui? Não tem não, tudo a mesma coisa, tudo direita, é isso? Esse esquema binário é um esquema de fácil compreensão, né? Então você diz assim, porque parece campo de futebol, você tem um time de um lado, tem um time do outro. Você tem o bem do mal, tem o mal do outro. Então é uma coisa que é fácil de entender para as pessoas. Não sou eu que estou querendo complexificar. É a análise da ordem do mundo ideológico que é complexa. Só que a gente não consegue ver isso de dentro da própria ideologia. Então, só para terminar, você tem o Estado vira um Estado de direito. Os conservadores, aí aparece a divisão dentro da direita. Os conservadores se dividem entre... Tem um pedaço da esquerda conservadora que vira liberal, adere ao liberal e vira conservadora liberal. E você tem a extrema direita que fica reacionária e não aceita o governo constitucional e representativo. Aí, dentro do liberalismo, no século XIX... o que acontece? O liberalismo ele tem sistema representativo, mas ele é oligárquico. Pouca gente vota no século XIX. Né? E você tem um liberalismo econômico, que vinha em antagonismo ao mercantilismo, que era a política econômica intervencionista do absolutismo. E o que vai acontecer? O processo de democratização vai crescendo, isso é um processo social, é um processo econômico, a riqueza vai crescendo, classes que não se interessavam por política passam a se interessar, começam a achar que a situação delas é injusta, porque elas não podem votar, que o trabalhador é menor do que o aristocrata, do que o burguês. Então, você começa a ter uma pressão, e aí aparece o movimento socialista, né? Que começa a fazer pressão nos liberais e nos conservadores também. Aí o que acontece? Os conservadores batem o pé, os liberais se dividem também, né? Então, o que acontece? Você vai ter os liberais que vão ficar liberais democratas, que vão ser favoráveis à entrada de novos atores na cena política, trabalhadores, mulheres, jovens, gente de outras religiões, gente de outras raças. Tá indo para a esquerda ali. Isso, eles
vão comprar esse negócio, mas você vai ter um pessoal que não vai aderir. É o pessoal que vai querer... Porque eles querem manter o liberalismo. Por que acontece? Aí o problema é a economia. Os liberais, democratas, eles dizem o seguinte: olha, o importante é o Estado de Direito. É preciso ter liberdade para todos. Mas o cara que é miserável não tem como exercer os direitos civis dele. O cara que é miserável, por que adianta ter direito de ir e vir? Você não tem dinheiro para pegar o ônibus que vai do Flamengo até Copacabana. O Estado tem que intervir minimamente para garantir os direitos civis e políticos desse sujeito. Para o liberal-democrata, o liberalismo econômico é uma questão contingente. Ele pode ser liberal econômico ou não ser, dependendo das circunstâncias. Ele pode admitir mais intervencionismo, menos intervencionismo. O ponto central para ele é a democracia liberal. Esse é o pessoal que fica na centro-esquerda. O pessoal que fica na centro-direita do liberal que não vai é o liberal que não quer intervenção do Estado na economia. Isso já no final do século XIX. Não quer. E eles reformulam o liberalismo para dizer que eles que são os verdadeiros liberais e que os liberais democratas, na verdade, eles são socialistas disfarçados. A gente já sabe quem é que está aparecendo aí, né? São os neoliberais. O neoliberalismo não aparece com Mises, com Hayek. Isso é conversa fiada. Ele aparece com Spencer no final do século XIX. Que é essa ideia de que um liberalismo que não tem liberalismo econômico não é liberalismo, é socialismo disfarçado. É uma conversa que vem até hoje. Então você tem esse pessoal dos liberais que não aderem. Aí a gente fica com o quê? Já temos dois, e agora vamos para os outros dois. A esquerda aparece. Você tem a esquerda no começo ela é revolucionária. Num segundo momento, né, Marx, coisa da Revolução, num segundo momento aparece o movimento revisionista e diz: olha, social-democracia. Social-democracia vira um socialismo compatível com o Estado de Direito. E aí aparece, né, Estado de Direito democrático. Aparece o lado democrático, através da coisa da inclusão. Quem fala em democracia fala em participação. Aumento da participação, né, e a busca por mais igualdade social. Então você fez um equilíbrio aí. Quem ficou de fora da democracia? No campo da extrema-direita, os reacionários. No campo da extrema-esquerda, os socialistas radicais revolucionários que vão virar os bolcheviques. O que acontece? Aqueles reacionários da extrema-direita, eles vão se adaptar com o tempo também. Eles são religiosos, não aceitam a modernidade, não aceitam o Estado de Direito, não aceitam a ciência. Opa, já estamos sacando quem é esse pessoal aí. Não aceita a ciência, né? Não aceita a universidade laica, não aceita o ensino que não seja religioso. Esses caras se adaptam. Eles viram fascistas no começo do século XX, como reação à Revolução Russa. E hoje, né, de 20 anos para cá, eles também viram ou neofascistas ou viram essa direita radical que está aí. Eles são herdeiros uns dos outros. Tá? Então aí a gente já consegue ter as 6 ideologias, as 6 na caixinha, as relações delas com as democracias mais ou menos explicadas. Achei maravilhoso. Mas então vamos formar a nossa régua. A nossa régua dos 6 espaços. Começando pela esquerda. Eu divido a esquerda em quais campos? Extrema esquerda, esquerda moderada. Esquerda moderada, social-democrata. Extrema esquerda é revolucionária, anarquista, bolchevista. Beleza. Aí eu passei para o centro. No centro eu tenho qual divisão? Centro-esquerda, os liberais democratas, e do centro-direita você tem os neoliberais. Legal. Vamos dizer então que aqui a gente tem os liberais democratas como liberais de esquerda e na centro-direita a gente tem os liberais caminhando para os neoliberais? O liberal, naturalmente... O liberal naturalmente, ele pode ir um pouco mais para a esquerda ou para a direita de acordo com as circunstâncias. Mas você tem um tipo de cara que diz que é liberal e está sempre na direita. Tá? Ele não oscila, porque ele é dogmático. Esse cara é o neoliberal. Tudo isso é muito complicado de discutir. A gente teria que entrar dentro de cada um dos quadrados para discutir. Né? Isso aqui é um arcabouço de arquétipos. Cara, nós já evoluímos muito, Christian. A gente saiu de esquerda e direita para 6 lugares. A gente já tá... Mas repara o seguinte, é uma questão de distância que você está olhando o debate. Quando a gente olha de perto, são 6. Quer dizer, são 2 que viram 3, que viram 6. Então, esquerda e direita, que vira socialismo, liberalismo e conservadorismo, que agora a gente está dividindo. Então, a gente já dividiu na extrema esquerda, na esquerda democrática, social-democracia. A gente foi para o liberalismo de esquerda e liberalismo de direita, como os liberais democratas e os neoliberais com as complexidades que o Christian já falou. E aí, quando a gente vai para a direita, a gente tem o quê? Aí que tá. Você tem o conservadorismo liberal ou moderado. Para fora você tem a extrema direita, né, que é fascismo, ou é o legitimismo, o tradicionalismo lá de trás, entendeu? Então, e aí as caixinhas estão completas. Elas não são congeladas também. O liberalismo vai se adaptando com o tempo.
Até o racionalismo vai se adaptando, o socialismo vai mudando, porque as circunstâncias são mutáveis. Você tem uns certos núcleos ali que são invariáveis, entendeu? Uma característica do neoliberalismo é que é o seguinte, o liberal democrata, ele tem uma relação contingente com a economia, mas não tem relação contingente com o Estado de Direito, com a democracia. O neoliberal é o contrário. O compromisso dele é com o liberalismo econômico. E a relação contingente dele é com a democracia. Então, olha que legal. Então, porque... por isso que vai ter eles topam. E é por isso que você coloca os liberais democratas na esquerda e esses neoliberais na direita. Porque o que você está falando é, a partir disso eu tenho uma preocupação mais substancial com os direitos dos indivíduos, entendida a liberdade como a liberdade de todos e uma liberdade que precisa ser assegurada pela ação do Estado. Se esse é o meu compromisso principal, eu vou para a esquerda. Mesmo que eu admita em determinadas circunstâncias uma maior liberdade do mercado. Agora, se o meu compromisso inegociável é com a liberdade dos mercados e eu esteja disposto a transigir em relação ao direito individual das pessoas, aí eu vou mais para o campo da direita. Aí você é neoliberal, aí você é de direita. Você é conservador nesse sentido. O liberal democrata, dependendo do contexto, pode ser favorável ou não ao liberalismo econômico. O que não é o caso dos outros. Dentro do modelo que a gente tem, que é esse modelo de democracia liberal do pós-guerra, a gente espalha as ideologias dentro desse espectro democrático segundo essa régua que a gente falou. Então, excluindo a extrema-esquerda e excluindo a extrema-direita pela incompatibilidade com a ideia democrática, a gente fica com o socialismo democrático, divide os liberais entre liberais de esquerda e liberais de direita, e tem os neoliberais ou os conservadores liberais ali no campo da direita. A gente pode botar pessoas nas caixinhas. Vamos botar os famosos nas caixinhas? Extrema esquerda, revolucionária, etc, etc. Luiz Carlos Prestes foi o líder histórico do Partido Comunista. Pelo menos o discurso era. Embora a prática dele não fosse. A prática dele, na verdade, era mais social-democrata. Era um negócio mais chegado no trabalhismo, era um comunismo incremental. A prática não... Quer dizer, houve momentos em que ele ficou mais revolucionário. Mas já que a gente tem que pegar alguém, vamos botar ele lá. Pode pegar estrangeiro também, bota lá o Fidel Castro, põe Lenin, põe o Kropotkin, que era anarquista. Tá? Bakunin, esses caras lá, ok? Extrema. Na social-democracia você tem quem? O movimento trabalhista brasileiro é social-democrata. Então, se você tem, por exemplo, o Getúlio do segundo mandato, da década de 50, estava ali. Jango estava ali. Lula está aí. Boulos está aí. Desde o fundo, o PT é um partido social-democrata. Você tem um ou outro lá dentro, mas a prática dele... não, mas tem fulano que não interessa fulano. Mas ele diz que o Maduro... Não estou preocupado com o que diz e o que não diz. Estou falando que o governo deles foi social-democrata. Tá? A prática, o cotidiano foi social-democrata. Ciro Gomes, social-democrata. Agora vamos para o centro. Liberal. Fernando Henrique Cardoso é liberal. Liberal-democrata. Então, para você, o Fernando Henrique Cardoso está na esquerda. Essa esquerda colada no centro. A esquerda mais próxima da direita. Tem gente na esquerda que vai dizer para você que isso é um escárnio. Que o Fernando Henrique Cardoso é nitidamente um cara de direita. Quando o Fernando Henrique foi presidente, só tinha PSDB e PT. É lógico. Ele era direita, entendeu? Pela lógica, ele era direita. Porque você não tinha conservador. Os conservadores tinham vergonha de dizer que eram conservadores. O presidente do PFL, que hoje é o DEM, era o senador Jorge Bonhausen. Só que perguntaram para ele qual era a ideologia do PFL, que era o partido que tinha sido PDS no regime militar. Sabe o que ele disse? Isso era o partido de centro. Como não existia nada à direita dele, a gente tinha um sistema partidário, então, muito engraçado se você acreditar na autodesignação dos políticos. Porque a gente tinha um partido de esquerda, tinha partido de centro e não tinha partido de direita. Como é que você pode ter centro e não ter... Aí de volta a questão dos lugares. Centro e esquerda têm conteúdos mais ou menos móveis, dependendo das circunstâncias. Né? Então, se você não tem Bolsonaro em 1990, quer dizer, como força política, em 1995, 1998, você pode até dizer que, desse ponto de vista, o Fernando Henrique era direita. Mais natural é que a sociedade possa cobrar da medicina uma resposta. Tá? Então, tem duas coisas que não podem ter. Ações à revelia do que é o código moral daquela situação e militância. Você já pensou se existisse militância na medicina? Eu não vou atender você porque você é bolsonarista. Não vou atender você porque você é lulista. Não vou atender você porque você gosta de carro verde. Cara, vai acabar onde isso? Exatamente. Então não pode. Tem coisa que não pode. Não chegou ainda não nesse nível. E se acontecer...
Cara, eu espero que não. Que não de chegue, verdade. Né? Tomar que pelo menos Que isso não aí chegue. fique fora. Que não chegue, porque, sei lá, até pela pressão do momento, e eu já fui tanto médico de sala de trauma quanto chefe de sala de trauma. Quando você recebe um paciente, você não olha nada. Claro. Você não olha cor, credo, orientação sexual, orientação política. É um ser humano, né, cara? Primeiro lugar. Você não vai perguntar isso no dia seguinte, você não vai perguntar 3 dias depois, você não vai perguntar para ele ter alta. Ah, você torce pro Corinthians, então você não vai ter alta. Você vai continuar aqui e dane-se você. Vai comer esse rango ruim mais um dia, só de sacanagem. Você não faz isso, né? E assim, a gente percebe que algumas situações políticas quiseram levar os médicos para esse lado. Felizmente, a gente não cedeu. Eu não sei quanto tempo, porque o que eu percebo? Existe uma minoria barulhenta, organizada, que gosta de criar situações para uma sociedade que é maior, só que desorganizada, né, tentar seguir. Qual o objetivo disso? Eu realmente não sei. Eu acho isso uma tolice. Né? Eu acho isso até uma forma de autodestruição. Né? Porque é isso que vai levar a esse tipo de comportamento. Entendi. Porém, eu percebo também que quando a gente lida com uma coisa tão delicada quanto os rumos da medicina, você tem que ouvir todo mundo. Sabe, a gente fala muito hoje sobre direita e esquerda, né? E eu acho que hoje não tem uma questão de direita e esquerda, né? Se você for ver na história o que era direita e esquerda, primeiro você tem que voltar para o tempo do rei, que era o sujeito que era divinamente empossado. Então, quem é o rei? É o cara que Deus escolheu. Quem que está à direita? Os nobres, que não trabalham e vivem dos impostos, porque eles têm a promessa de que se entrar em guerra, eles põem a cara deles na frente. Quem que é a esquerda? É a burguesia, são os operários, são os donos de fazenda. Né? Ou seja, é todo mundo que produz. A esquerda é a área produtiva e a direita? A direita são os nobres. Se você transpor... O que é essa situação? Hoje, para um país capitalista que nem o Brasil, primeiro, você não tem rei. Então já começa aí. Quem que é a direita? São os políticos, porque eles são os nobres na nossa terra, querido. Exatamente. Eles chupam o nosso sangue até o que dá, come lagosta na nossa cara e depois falam, olha, acho que vocês vão ter que comer menos, né? Porra. E quem que é a esquerda? Pô, a esquerda sou eu, sou você. É todo mundo que trabalha e produz alguma coisa. Então, não tem essa discussão direita e esquerda. O que tem é que você identificar na sociedade quem é que está jogando o país para frente, quem está jogando o país para trás. E quem está jogando o país para trás? Por quê? É ignorância ou é interesse específico e escuso? Isso aí. Esse é o problema. E isso existe de tudo que é lado. Você tem gente jogando o país para trás, de direita, de esquerda, de centroavante, de lateral, de back. De todos os lados mesmo. Assim como você tem gente pensando para frente. Exato. Né? E eu acho que olhando isso, a coisa fica mais fácil de você entender quem você vai confiar, que tipo de país você quer para você. E dentro disso, que tipo de medicina você quer para os seus filhos também. Exatamente. Porque a gente dá um jeito. E o filho da gente? Quem vai cuidar? Quem vai ser, por exemplo, a obstetra das minhas filhas?